Somos produto do desenvolvimento da vida. Vida que tem a Terra como matriz e nutriz. Independente de onde vivemos, somos interdependentes. Estamos todos numa mesma comunidade, com o mesmo destino planetário, de sermos o que escolhermos como futuro comum. Nossa cidadania terrena, tema desta série do Café Filosófico. Vivemos uma emergência climática. Diversos órgãos e instituições de estudo e monitoramento do clima afirmaram essa condição, apontando para mudanças catastróficas. Temperaturas mais quentes, provocando queimadas de florestas, mortes pelo calor excessivo, derretimento de geleiras, ao mesmo tempo que tempestades severas, chuvas intensas. Dia após dia, vemos notícias dos chamados desastres naturais que vêm afetando o planeta. Segundo especialistas, a ação do homem vem acelerando e agravando esse processo de aquecimento global. O que nos reserva o futuro próximo se continuarmos seguindo por esse caminho, agindo da forma que temos agido até hoje? É claro que o tema de mudanças climáticas muitas vezes discutimos, por exemplo, o que está acontecendo, a ciência está certa, a ciência está errada, existe ou não existe, mas o que nós estamos neste momento já percebendo, basicamente, é que o clima está mudando, não? Alguns dizem, por exemplo, vamos a ver, o que está acontecendo? Na Europa, neste momento, ainda continua a onda de calor. Estão no verão. Só que lembrar que em Londres, por exemplo, a temperatura média vai de 18 a 20 graus e já alcançou 40,9 graus no dia julho 19. E as casas não estão preparadas para isso. Já tiveram mais de 1.000 mortos. O risco de incêndio, o número de queimadas na Europa mediterrânea aumentou. Não só está afetando a Europa, também está afetando o norte da África. E é um fenômeno de grande escala que ainda continua. Não? Mas lembrar que em 2003, em 2009 também já aconteceram ondas de calor. Então esse tipo de fenômenos, o que nós chamamos o clima atual, já estamos experimentando. O Brasil é um país tropical, talvez ondas de calor não matam muitas pessoas, porém as chuvas intensas geram desastres naturais e isso sim matam pessoas. Não? Na metade do ano nós temos desastres como os que aconteceram em Petrópolis em fevereiro, recentemente em Recife, em outras cidades, em Alagoas, que têm matado mais de 300 pessoas todos estes eventos, e indicam que a sociedade não está preparada frente a esses extremos, porque mudança climática basicamente nos leva a mudanças nos extremos de clima. Mais quente, mais frio, mais seco, mais chuvoso, e isso gera desastres, grandes desastres, incluindo queimadas ou incêndios florestais. Não? Então, esse aquecimento global, atualmente nós temos observado entre 1,1 e 1,2 graus centígrados. E se vocês se lembram do compromisso do Acordo de Paris, em 2015, tentar limitar o aquecimento global a 1,5 ou máximo 2 graus. Já estamos em 1,2. E infelizmente vai ser muito difícil poder cumprir com esse acordo, não? Porque aconteceram coisas, aconteceu a epidemia de Covid, aconteceu a guerra na Ucrânia, então são problemas mais urgentes que os governantes estão tentando resolver e infelizmente a agenda ambiental ficou meia de lado. E os resultados do IPCC mostram claramente que o clima está mudando em todo lugar, tanto na área urbana como na área rural, nos países ricos como nos países pobres. Então, nós como planeta é um ente, uma entidade. Se algo acontece em uma região, vai acontecer também em outra. Não necessariamente países pobres, países ricos também. Europa, com milhares de mortos como consequência da onda de calor, é um bom exemplo. O que vocês observam no círculo de fora é 1 grau centígrado de aquecimento. E são 12 meses do ano. No centro, vocês observam o ano. Cada uma daquelas linhas representa a temperatura média anual. Então, se vocês veem 1924, 25, meio que as linhas circulares estão começando a se afastar do centro. Não? E quando começa a aparecer aqueles tons rosa ou vermelho, já são anos mais quentes. Observem que nos últimos 20 anos têm sido os anos mais quentes.
¿no? Y ahí ustedes observan que el aquecimiento ultrapasó 1 grado y ya a partir de 2020-2021. 1 grado, 1,1, ¿no? Realmente eso muestra esa tendencia de aquecimiento que ha empeorado en los últimos 20 años. Y en relación a eso, por ejemplo, en el contexto climático actual, tentando de ver un poco eso, o IPCC es un panel intergubernamental formado por cientistas que son escolhidos pelos gobiernos, por eso se llama intergubernamental. Y no son solo meteorologistas, son de todas las áreas ambientales. Producen un relatorio, o más reciente fue producido en 2021, que el grupo 1 que era a base científica y después el grupo 2 que era impacto, vulnerabilidad y adaptación. Os resultados do IPCC, do painel de mudanças climáticas, mostram que as atividades humanas têm, em certa forma, ajudado muito a piorar a situação do aquecimento global. Porque se o aquecimento global é um processo natural, que já aconteceu no passado, as atividades humanas estão acelerando esse processo, ou seja, são responsáveis, basicamente, pelo que está acontecendo, ¿no? Em termos de aquecimento global, nós temos a tendência de extremos, ¿no? Y eso ya fue mostrado sin duda, segundo las conclusiones del IPCC, que ese aquecimiento global es en grande parte asociado a efecto humano. Efecto humano na forma de emisión de gases de efecto estufa, na forma de mudanças de uso da terra, incluyendo desmatamento. Y daqueles extremos, en geral, temperatura, precipitación, a combinación que nós temos, por ejemplo, una seca, con una onda de calor, nos puede llevar a situaciones como aconteció en los incendios no Pantanal, récord en 2020, o también a situaciones de inseguranza hídrica, inseguranza energética, inseguranza alimentar, salud y social. O sea, si existen problemas como COVID y otros, a crisis climática puede piorar esa situación. O sea, a mudança do clima no cría los problemas, agrava esos problemas que ya existen. Y uno de los ejemplos que aparece claro es justamente la onda de calor. Los colegas Belcher y Frederic Otto, ellos ya investigaron, ya mostraron que la posibilidad de tener eventos como esa onda de calor pasó a ser mayor. Y que en un futuro más quente, esa onda de calor actual sería considerado relativamente fría, ¿no? Y claro que todo esto es basado en avaliación de modelos. El modelo es una representación matemática da realidad. Existen incertezas. No podemos eliminar, mas podemos estimar, ¿no? Y en ese caso, justamente, da para percibir, como caso, por ejemplo, de desastres, incluyendo en Europa, que la población no estaba preparada. Brasil es un país tropical. Ondas de calor tal vez no hacen mucho problema. El problema de Brasil son los extremos de chuva, ¿no? Y los desastres en Petrópolis, en Recife, que ya acontecieron también en enero de 2011 en la Sierra del Río. Esos son tipos de problemas que nos estamos enfrentando y que muchas veces los gobiernos no están preparados para agir. El trabajo que nos desenvolvemos no CEMADEN, Centro Nacional de Monitoramento y Alerta de Desastres Naturales, es justamente ese, avaliar y monitorar las condiciones meteorológicas y ambientales que pueden llevar a deflagrar un desastre natural. Y eso es extremadamente importante. Y claro que todo eso demanda un grado de conocimiento, estudios, pesquisa, ciencia, considerando que el riesgo de desastres puede aumentar cuando el riesgo de extremos aumenta y el riesgo de extremos aumenta cuando el aquecimiento global aumenta. Es difícil de hablar dónde fue tomada esa imagen. Puede ser São Paulo, puede ser Río, puede ser Nova Delhi, mas es la misma consecuencia. ¿Qué es que tienen en común? Enxugadas, urbanización y enchentes y danos como estos, prejuicios. Eso es algo que yo antes, desde que llegué a Brasil, siempre adoraba pegar fotografías de Folha de São Paulo y guardar, ¿no? Y decían 1990, 91, 2015, parece mentira, mas las imágenes se repiten, ¿no? Es una situación de que este tipo de desastres asociados a extremos de chuva puede ser más común y de facto ya están afectando Brasil y todo el mundo. Esta figura sí es más reciente.
Infelizmente, é uma cidade muito concentrada, densamente populada, e as áreas onde aconteceram os deslizamentos de terra realmente foram sobre áreas densamente populadas e casas. Uma delas cai e o efeito dominó faz que todas elas caem. Essa imagem é da África, mas também poderia ser uma imagem no nordeste do Brasil durante a seca de 2012 a 2018. A população afetada, a população migrando para as áreas urbanas, criando problemas sociais, a seca plurianual que, se continuar, pode produzir um processo de degradação ambiental e levar à desertificação. E a seca é um evento que está acontecendo mais frequentemente. Este é o degelo. É o problema de degelo e degelo grandes cidades da América do Sul, como o caso de Lima, Quito, Bogotá, Santiago mesmo, dependem de água de derretimento das geleiras. E se as geleiras desaparecem, já nós vamos a entrar com situações de insuficiência de água e crises hídricas. E crises hídricas geralmente levam a crise energética, crise de segurança alimentar e até crises sociais. O painel científico para a Amazônia diz o seguinte: aproximadamente 17% das florestas amazônicas foram transformadas em terras para outros usos e pelo menos mais 17% foram desmatadas. Além das descobertas alarmantes, o relatório ressalta o potencial significativo para avançar em direção ao desenvolvimento sustentável com base na combinação entre pesquisa científica, povos indígenas e conhecimento local, enfatizando a importância de alavancar parcerias e colaboração. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirma: incêndios e ondas de calor causam estragos pela Terra e mostram que a humanidade está diante de um suicídio coletivo. Metade da humanidade está em zonas de risco, com chances de alagamentos e tempestades extremas a secas e incêndios. Nenhuma nação está imune. Mesmo assim, continuamos a alimentar nosso vício por combustíveis fósseis. Eu acho que os dois comentários são realmente interessantes. O primeiro, se criou um painel científico sobre a Amazônia, tipo um IPCC para a Amazônia. E esse painel avaliou todos os aspectos associados à Amazônia, incluindo clima e conhecimento científico, biodiversidade. Então, o que é importante é considerar que eliminação, desmatamento das florestas, de alguma forma vai afetar o ciclo hidrológico e vai afetar o clima regional da Amazônia, da América do Sul e do mundo. Não? E é claro que essas descobertas são alarmantes, mas muitas vezes esse tipo de estudos levam a outros tipos de análises, porque na parte climática está associada à parte de dimensões humanas e de conhecimento. Então tem muito conhecimento dos povos indígenas que tem que ser aproveitado, não pode ser deixado de lado. E esse painel justamente resgata todo isso. Não é um raio-x, é uma primeira versão que nos dá uma realidade completa sobre a Amazônia, histórico de desmatamento, e das declarações do secretário Antônio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, foi no início da onda de calor. E as declarações dele são muito fortes. Não? Ele fala de incêndios e ondas de calor. Não? Fala da humanidade que está frente a um processo de suicídio coletivo, já no presente. Não no futuro, senão já estamos vivendo no presente. Obviamente, metade da população está morando em áreas de risco, áreas que são suscetíveis a queimadas, a deslizamentos de terra, a secas, a enchentes. Ninguém está imune. E essa parte é importante. Por quê? Porque um desastre afeta todo mundo. São muito democráticos. E, obviamente, a declaração que ele colocou, continuamos alimentando nosso vício por combustível fóssil. Continuamos com emissão de gases de efeito estufa. E países como Londres, como o Reino Unido, voltaram novamente, a Alemanha, a pensar seriamente em voltar a usar carvão como fonte de energia. Então, estamos na contramão do Acordo de Paris. Dificilmente vamos a chegar a 1,5 graus, 2 graus até 2060. Talvez ultrapassemos aqueles valores. Ou seja, nós já estamos experimentando os recordes que foram projetados nas próximas décadas. Não?
planeta Terra conheceu no passado catástrofes naturais, como o fim da época primária, que significou a destruição de 95% das espécies vivas. A novidade é que hoje está a caminho uma catástrofe que é resultante do desenvolvimento humano. Para mim, o aquecimento climático não é o mais importante, ainda que o seja. É que estamos em um processo combinado de destruição do planeta que nos leva a uma catástrofe geral ou a várias catástrofes combinadas. O desastre. Não se pode continuar muito tempo por este caminho. No próximo bloco, O que nós queremos com o Acordo de Paris não é esfriar o planeta, isso é fisicamente impossível. O que nós queremos é que esse aquecimento diminua. O aquecimento global é um fato, não é algo do futuro, para daqui a algumas décadas. Já estamos vendo os efeitos e consequências disso, o que demonstra que é ainda hoje que precisamos agir. Justamente aquele conceito de justiça climática. Os que sofrem mais são aqueles que poluem menos, né? Tanto regiões como países. Muitas cidades, estados têm seus planos de mudanças climáticas, têm seus planos de adaptação, mas muitos desses documentos bem elaborados ficam no papel, não têm uma aplicação prática, ou não foram aplicados, ou quando acontece algo não sabem o que fazer. Um documento de Recife, por exemplo, está um pouco dirigido para a parte de seguros e infraestrutura, mas os danos maiores foram em casas relativamente pobres, altamente concentradas. Será que se pode falar de seguros e reasseguros nessas áreas? Não? Então, aqui o que falta muitas vezes é que este tipo de documentos tem que ser feito a quatro mãos. Tem aquela famosa coparticipação. Quem? Cientistas de várias áreas, não só as áreas físicas, dimensões humanas, a população. Não? Estes documentos têm que ser submetidos à consulta pública, porque quem que sabe mais de áreas vulneráveis é a população que mora em elas. Não? Consultas com a CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil, que eles fazem esse mapeamento de áreas vulneráveis para riscos de enchentes, riscos de deslizamentos de terra. Ou seja, estes documentos têm que ser feitos multidisciplinar, transdisciplinar. Seria interessante ver que este tipo de documentos tenham uma aplicação prática. Não? Então, os governos têm que se preparar, tanto de cidades grandes, cidades pequenas. Porque uma coisa é resiliência. Não sei se todos vocês entendem o que é o conceito de resiliência. Não? É algo que nós gostaríamos de ter. Não? Resiliência vem da física. Vocês pegam uma barra de ferro, dobram. Querem colocar novamente recta. Não vai ser perfeitamente recta. Não? Então, algo assim é. Nós queremos algo que, a través de adaptação, a gente possa sobreviver e sobreviver bem. E a ideia de desenvolvimento sustentável e todo isso, documentos, planos de adaptação, é para aumentar a resiliência das cidades. O João Menegon, ele pergunta que bons exemplos o senhor poderia destacar que estão ocorrendo a nível global em prol da diminuição do aquecimento global, por exemplo. O aquecimento global é um processo natural de aquecimento, ou seja, a gente não altera, mas que as ações humanas estão acelerando esse processo. Ou seja, o que nós queremos com o Acordo de Paris não é esfriar o planeta, isso é fisicamente impossível. O que nós queremos é que esse aquecimento diminua. Não? Mas isso tem que ser uma ação global. Por quê? Porque, por exemplo, um programa de redução de emissões. Eu coloco assim um exemplo, Japão. Japão pode reduzir suas emissões, Japão pode reflorestar, mas se só o Japão faz isso, não vai funcionar. Tem que ser feito em todo o mundo e não está sendo feito. Não? Então, esse tipo de agendas é extremamente importante. O que nós queremos é, pelo menos, sobreviver no nosso tempo de vida. Não? Mas tem que ser uma ação global. Por isso, a ação do Protocolo de Paris, por exemplo, do Acordo de Paris, é fundamental para reduzir o aquecimento, a tendência de aquecimento. Mas o aquecimento vai continuar. Só que queremos que seja o menor possível para poder praticar adaptação viável e alcançar a tão desejada resiliência. Doutor Marengo,
Eu queria lhe perguntar sobre adaptação. Como tornar a sociedade brasileira muito mais resiliente às mudanças climáticas. O Brasil, desde o acordo climático lá atrás, depois do Acordo de Paris, o Brasil tem sido um dos países que mais promete reduzir suas emissões. Em 2016 e agora na COP26, o Brasil se compromete a reduzir em 50% suas emissões até 2030, uma das mais ambiciosas metas dos países em desenvolvimento. Porém, desde o início do estabelecimento dessas políticas públicas para combater as mudanças climáticas, muito menos tem sido discutido no Brasil como nos adaptarmos. E agora, nós estamos vendo um recorde histórico de eventos extremos. Nos últimos 7 meses, um grande número de eventos extremos que estão aumentando muito no mundo inteiro e também no Brasil. O que fazer para o Brasil acelerar as suas políticas de implementação, de adaptação às mudanças climáticas? Realmente isso é interessante, porque adaptação é uma política nacional. ¿Okay? Existe um Plano Nacional de Adaptação em 2016 e está sendo atualizado, mas infelizmente a implementação de isso não está sendo controlada ou homogeneizada. ¿No? Santos tem um plano de adaptação para a elevação do nível do mar, por exemplo. Outras cidades têm seus planos, mas cada um tem seus planos e muitas vezes as pessoas não sabem bem o que é adaptação. Porque, por exemplo, vocês estão percebendo que os invernos estão cada vez mais quentes. Ninguém percebe, as pessoas estão cada vez usando roupas de verão durante o inverno, já estão se adaptando a essa nova realidade sem perceber. Então, essa adaptação é justamente algo que tem que ser feito e desenvolvido de uma maneira clara. ¿Por quê? Porque a adaptação envolve leis, envolve governança, porque a adaptação envolve desigualdade social, desigualdade em educação, desigualdade salarial, desigualdade de gênero, todo isso entra em adaptação. E, segundo o Acordo de Paris, se o aquecimento global ultrapassa 1,5 graus, a adaptação vai ser muito cara. É caríssimo. Os fundos para adaptação ainda não chegaram, não existe uma regulamentação. Se alguém diz que chegam 100 bilhões ao Brasil para adaptação, quem garante que isso não se perde no caminho? Corrupção. Não? Então, tem muita coisa ainda por fazer, mas a adaptação é algo que alguns já estão fazendo sem perceber, mas que tem que ser feita coordenada, e isso é uma ação de governo, uma obrigação do governo. O Acordo de Paris, como foi antes o Protocolo de Kyoto, tem que ser global, entendeu? As emissões têm que ser reduzidas em todo o planeta. Se todos os países reduzem, mas Índia e China decidem que não, a poluição da Índia e da China continuará aquecendo o planeta. Não? Mas no caso do Protocolo de Kyoto, eu lembro que alguns países não ratificaram. E é curioso como a mãe natureza se vinga. Estados Unidos recebeu Katrina, o furacão categoria 5 que matou mais de 1.000 pessoas em Nova Orleans. A Austrália, que seguiu o exemplo dos Estados Unidos, não ratificou o Protocolo de Kyoto e recebeu uma das piores secas e incêndios na história da Austrália. A natureza tem suas formas de responder. Então, em certa forma, os acordos internacionais, para ter efeitos, têm que ser globais. Se um país, particularmente Índia, China, Brasil, os grandes desenvolvidos poluidores, não entra, não vai funcionar, infelizmente. O Brasil é um jogador estratégico, sempre foi considerado internacionalmente. Não? Primeiro, obviamente, pelo efeito da floresta amazônica. Não? Mas lembrar que a floresta amazônica não é só brasileira, tem mais países amazônicos. Então, essa tem sido a visão do Brasil. Não? Tanto que nos últimos anos, por exemplo, a taxa de desmatamento aumentou, os problemas com os povos indígenas aumentaram. Então, o Brasil meio que perdeu essa liderança, posso dizer. Não credibilidade, liderança. Brasil é um dos principais jogadores nisto. Não? E o Brasil tem que manter essa posição e jogar bem, não? Porque de outra forma,
Sin florestas nós vamos a ter um impacto climático não só na América do Sul, mas em todo o mundo. Existe uma tendência entre as pessoas de minimizar os impactos das mudanças climáticas e de achar que esse não é um problema nosso, mas do outro. É como se fosse uma questão abstrata e a gente sabe muito bem que não é. Para usar uma expressão do sociólogo Edgar Morin, a Terra é a nossa pátria. Estamos todos irmanados pelo que ele chama de nossa identidade terrena. Professor Marengo, o que precisamos fazer como gênero humano para enfrentar esse nosso destino comum, como diz o Morin? Reconectar-se com a nossa natureza e a natureza externa, sentir que somos extensão dela e não meros usuários dos seus serviços, este pode ser um primeiro passo? O planeta é um só. Todos nós somos moradores desse planeta, não? Pode ser rico, pode ser pobre, pode estar no hemisfério norte ou hemisfério sul. Então, o que acontece em um lugar tem impacto em outro lugar. Nós temos que cuidar do planeta, porque é nossa casa. E como nós cuidamos do planeta? Porque nós usamos os serviços que a natureza oferece, os chamados serviços ecológicos ou serviços ambientais. Mas nós temos que, de alguma forma, repor esses serviços para alcançar sustentabilidade. No caso, por exemplo, de proteção dos mananciais, no caso de desmatamento, evitar desmatamento, nós temos que considerar que nós temos que nos conectar ou reconectar com a natureza. Não? Aquilo que o secretário Guterres falou, não? Nossa ambição por combustível fóssil, nossa ambição por ter mais dinheiro, mais poder. O dia que a gente vai embora, vocês não levam dinheiro nem poder no caixão, infelizmente. Não? Mas algo tem que ser feito. Não? E esse problema de mudança climática, o Acordo de Paris, foi uma das primeiras opções. Infelizmente, outros processos ou problemas entraram no meio. Não? Então, de qualquer forma, sim, nós temos que reconectar com a natureza, nós temos que proteger a natureza, nós temos que um pouco pensar em desenvolvimento sustentável, ou seja, aproveitar recursos, mas deixar recursos para as próximas gerações. Não? Sempre escuto que Brasil é o celeiro do mundo, o maior produtor de alimentos. Então fica meio estranho ver nas notícias, que cada vez estão mais deprimentes, pessoas passando fome em um país que é produtor mundial de alimentos. Aonde que vão esses alimentos? Deveriam ficar, pelo menos aqui, como a Índia faz. A Índia prefere usar recursos e vacinas no seu país e depois exportar. Mas o status quo atual de qualquer governo, realmente as fortunas são grandes. No próximo bloco... E a única forma que isso funcione é através do governo. E a única forma que o governo funcione é através da população. Porque quem escolhe o governo é a população. Em uma situação urgente como a que estamos vivendo com relação ao clima, é inevitável perguntar o que estão fazendo os governos e gestores por todo o Brasil e pelo mundo. E as grandes empresas e conglomerados? De que maneira essas potências econômicas estão contribuindo para todo esse processo? O Washington pergunta se os alagamentos estão associados às transformações geológicas ou às faltas de políticas públicas, ligadas à falta de infraestrutura, e a culpa é sempre da natureza? Bom, nós vivimos na natureza e a natureza tem essa tendência de responder quando nós damos um chute nela, não? Porque o planeta já passou por ciclos de glaciação, já passamos por ciclos de secas, já passamos por ciclos, processos geológicos. Isso sim faz parte da natureza, não podemos evitar. Mas quando falamos de mudança climática, estamos falando em uma pequena escala de tempo, de alguns cientos de anos, que é nosso tempo de vida, não? Então, obviamente, em algum momento nós vamos a passar por uma era glacial, não sabemos quando. Mas o que acontece no momento, muitas vezes, é uma ação mais humana, é urbanização, por exemplo. Vocês canalizam um rio, ou cobrem um rio, ou as galerias pluviais foram subdimensionadas, ou estão cheias de lixo. Então, esse tipo de inundações acontecem basicamente por uma política de desenvolvimento urbano que não funciona
actualmente, ¿no? Porque muchas de esas políticas nunca se pensó la palabra mudanza climática, nunca se pensó que el clima quedaría más extremo, ¿no? Entonces, separando las escalas de tiempo, lo que nós estamos sufriendo agora é, por exemplo, uma chuva intensa que cai numa área que ficou impermeabilizada por ação humana, e aí onde vocês veem imagens como aquela dos carros empilados um acima de outro, não? Mas geologicamente o clima muda, e aí nós não temos controle. Mas possivelmente não estaremos vivos para a próxima glaciação ou períodos como esses, não? Dr. Marengo, a ciência já comprovou que eventos climáticos extremos, como ondas de calor, tempestades, furacões, estão cada vez mais intensos e mais frequentes por causa do aquecimento global. Já se sabe também que populações de países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, estão mais vulneráveis a esses acontecimentos. Um exemplo são as fortes chuvas que atingiram a Grande Recife em maio desse ano. Na ocasião, mais de 120 pessoas morreram e mais de 25 mil ficaram desabrigadas. Um estudo publicado no mês passado, inclusive, mostrou que o aquecimento global pode ter deixado essas chuvas que atingiram Pernambuco cerca de 20% mais intensas. E eu gosto de citar esse caso porque Recife já foi uma cidade que esteve na vanguarda. Ela foi a primeira capital brasileira a reconhecer a crise climática em 2019 e a ter um plano detalhado de adaptação. Só que esse plano nunca saiu do papel ou muito pouco dele foi efetivado, né? E o número de mortos e de desabrigados é um exemplo disso. A minha pergunta, então, é o que falta para que tanto o governo federal como governos estaduais reconheçam a importância de se implementar políticas de adaptação e de prevenção e o quão atrasados nós estamos nesse processo? Bom, eu diria que na maior parte das cidades nós estamos atrasados, não? Infelizmente, o documento de Recife é um documento muito bonito e colorido e todo, mostra que não é suficiente ter um documento bem elaborado para poder aplicar ele diretamente, não? E óbvio que esse Recife tem a reputação de cidade que já está na vanguarda das mudanças climáticas e todo, mas novamente vem a minha pergunta, será que Recife é resiliente? Talvez algumas áreas sim, talvez algumas áreas não. Então, o que falta um pouco é essa ação de implementação. Como eu falei, as políticas de adaptação são políticas de governo federal, estadual e municipal. E claro, a sua vizinhança pode ter uma adaptação doméstica, que nós chamamos. Existe também a chamada maladaptação. Não? Ou seja, a transposição do Rio São Francisco é adaptação? Não necessariamente. Por quê? Porque passa por cidades e as cidades têm que roubar água para poder sobreviver. Mas se a chuva diminui e a vazão do Rio São Francisco diminui, com um clima mais quente, isso pode evaporar mais rápido. Então, não é talvez uma política de adaptação. Cestas básicas, carro-pipa, são soluções do momento, mas não é uma adaptação. E a adaptação tem que ser algo de longo prazo, sustentável. Por isso que digo que é caro. E a única forma que isso funcione é através do governo. E a única forma que o governo funcione é através da população. Porque quem escolhe o governo é a população, é o povo. Eduardo Mário Mendiondo, falando desde o Bosque das Paineiras, paineiras centenárias aqui no Parque Central de São Carlos, refletindo sobre a urgência dos impactos de nosso estilo de vida no clima e como podemos fazer para, como espécie humana, preservar e recuperar. Isso tem a ver também com como consumimos os recursos naturais, especialmente a água. Isso aqui é uma fábrica, né, de uma produção de água necessária para o equilíbrio de nosso planeta, de nossas cidades. Tendo uma urbanização mais controlada, podemos permitir uma melhor qualidade de vida das pessoas. E a minha reflexão vem do lado da água, especialmente. Para cada litro de água que consumimos nas cidades brasileiras, nós temos em torno de 30 a 50 litros de água que precisamos para diluir o esgoto produzido devido à falta de tratamento do esgoto sanitário ou ao lixiviado dos lixões que não são bem gerenciados. Então, minha pergunta vai nesse sentido: como podemos aproveitar melhor os recursos naturais,
com reuso, reaproveitamento, para que as novas gerações tenham a qualidade de vida suficiente para manter nossa espécie evoluindo e sobrevivendo. Um abraço. Na verdade, uma das coisas que nós temos aqui no Brasil muitas vezes é falta de prevenção, que a gente reage no momento do problema e não pensa um pouco antes. Sempre escutei, ¿no? Brasil é um país abençoado por Deus, bonito por natureza, a matriz água limpa. Temos água em excesso. O problema é que essa água em excesso já não é mais em excesso, ¿no? A Amazônia e outras grandes áreas cada vez está reduzindo o volume de água. Então, a água passou a ser uma commodity, basicamente, ¿no? E falta de água pode trazer graves problemas, ¿no? Durante a crise de 2014, por exemplo, os prédios começaram a usar água do ar-condicionado e as pessoas começaram a reciclar, a reusar água. Então, esse tipo de medidas já podem ser implementadas pela população. Não precisam da Sabesp nem ninguém falar para isso, porque falte água ou não em casa, vocês têm que pagar a conta da Sabesp. A Sabesp não perdoa. Mas, de qualquer forma, a água é o principal recurso. E, como Mário mencionou, na floresta, a proteção dos mananciais é a primeira parte. Cultivar água, como quem diz. E eu acho que isso temos que começar a partir daí. Proteger as nascentes. E, obviamente, uso racional e consciente da água. Não desperdiciar água. Está virando um artigo de luxo agora. O Rodolfo pergunta qual o papel das empresas quanto ao enfrentamento da crise climática. O papel das empresas tem de várias formas, ¿no? Por exemplo, virar mais eficientes no uso de combustível, ¿no? Por exemplo, empresas que dependem de carvão, tentar variar um pouco sua matriz energética, utilizar combustíveis menos poluidores, mas também é muito a parte, como Carrefour faz, por exemplo, e outros, de ser muito seletivos, comprar produtos de áreas que foram desenvolvidas sustentavelmente. Por exemplo, não comprar carne de áreas que foram desmatadas, ¿no? Então, coisas como essas, as empresas também podem incentivar a seus trabalhadores e as famílias a virar mais ecológicos, porque não é suficiente andar de bicicleta ou reciclar. Já não é suficiente, isso não vai ser suficiente. Tem que ter todo um enfrentamento. E é claro que empresas pensam em lucro, em negócio. É normal. Mas tem que pensar em um lucro sustentável, porque se pensam em lucro, vai chegar um momento em que não vai ter sustentabilidade e não vai ter lucro, ¿no? Então as empresas têm um papel extremamente importante nisso. O Ronaldo pergunta se existe solução para o planeta dentro do capitalismo atual. Capitalismo atual é lucro. Todas as empresas querem lucro, ¿no? São empresas, é óbvio, ¿no? Mas a única solução que já discutimos foi o Acordo de Paris, é reduzir as emissões de gases de efeito estufa, ou seja, as empresas virar mais ecológicas, menos poluidoras, e reduzir o desmatamento, ¿no? E não estou falando de desmatamento ilegal, estou falando de desmatamento em geral, porque vocês podem, o governo pode acabar com o desmatamento ilegal com um decreto. Declara todo desmatamento ilegal legal. Os árvores já foram cortados. A ideia é não cortar árvores. Mudar a matriz de desenvolvimento, em certa forma, seria, eu não digo um retrocesso, mas seria um pouco voltar no tempo. De voltar a um tempo onde nós temos menos tecnologia poluidora, onde a agricultura era mais limpa, onde os extremos meteorológicos eram menos extremos, ¿no? E basicamente, como se todo mundo larga as cidades e vai morar no campo. Seria realmente aquilo de crescer dessa forma é algo que a sociedade atual está avançando. E muitas vezes é por um fim de lucro, ¿no? Quando, na verdade, como falei, o lucro é algo relativo. Vocês não levam o dinheiro quando morrem. Então, de certa forma, todo esse estilo de vida tem que mudar um pouco, ¿no? Vai ser difícil ou impossível, ninguém sabe, vai depender do ser humano. No próximo bloco, Brasil é um país que reage mais, não prevenção, é reação. E o ideal aqui é prevenção. não importa o que o passado fez de mim, importa é o que farei com o que o passado fez de mim. Já nos disse Jean Paul Sartre.
Como também disse, o pior mal é aquele ao qual nos acostumamos. Continuar nesse caminho pelo qual viemos pode nos levar ao fim. Os erros cometidos no passado podem ser vistos como aprendizado, abrindo espaço para a mudança e adaptação. Mas para mudar é preciso querer. Edgar Morin disse: há possibilidades, não probabilidades de esperança. Afinal, ainda há formas de desacelerar essa emergência climática? Quais as possibilidades de um futuro melhor? A Michelle Oliveira Narras quer saber a sua opinião sobre o caminho que a humanidade está seguindo. Estamos progredindo ou regredindo na nossa relação com a natureza e com o outro? Estamos seguindo um caminho sustentável? Hola, yo diría que no estamos siguiendo un camino sustentable, que estamos regrediendo. Mas siempre existe la posibilidad de poder hacer una corrección no camino y seguir o compás para ir norte, como dicen, ¿no? O sea, es posible hacer eso. Sustentabilidad de los diferentes objetivos de ODS, ¿no? Objetivos de Desenvolvimiento Sustentable de las Naciones Unidas, eso son las pautas, son las normas que nos están guiando. O sea, nós temos más una oportunidad. Si nada de eso es feito, nos podemos llegar a situaciones caóticas, ¿no? Donde los ricos continuarán siendo ricos y no ecológicos, y donde nos, clase media y clase baja, terminamos en un camino, por más que queremos sustentabilidad, no vamos a poder conseguir esa sustentabilidad, ¿no? Entonces, que estamos precisando realmente un nuevo pensamiento, un nuevo conocimiento, que es algo que tenemos que desenvolver en conjunto, ciencia, academia, población y gobiernos. De otra forma, difícilmente nos vamos a poder sobrevivir y podemos ter situaciones peores, agravadas por la crisis climática, epidemias, migración. Las universidades ya están desenvolviendo pesquisas sobre clima, interacciones, impactos na saúde, porque antes meteorología era previsión del tiempo, va a llover o no, eso es. Mas agora a climatologia evoluiu, começou a trabalhar em conjunto com diferentes áreas, agricultura, saúde, energia, dimensões humanas, e isso é importante, isso é algo que as universidades fazem. O que falta um pouco é esse lado prático. O professor universitário não é treinado para ser comunicador social. Mas o que é importante é isso, que um professor também tem que ser um ativista. Não digo ativista político, mas é um ativista. Tem que ser, sair das aulas e explicar. E a melhor forma disso é que o professor universitário vai para os níveis básicos na escola e começar a ensinar isso. CEMADEM, por exemplo, tem um programa de CEMADEM Educação, onde os pesquisadores que trabalham com ciências humanas e desastres vão às escolas e ensinam às crianças. E as crianças já levam esse ensino aos pais. Já sabem, pai, começou a chover, essa coisa daí é perigosa, temos que sair de casa antes da defesa civil. Eles já estão saindo de casa porque eles aprenderam por pessoas que trabalham com isso, não? Então, é fundamental isso. O principal é o nível básico. E isso é algo que tem que ser melhorado. Ainda não está sendo bem desenvolvido no Brasil. Só que precisa ser um pouco mais extenso, não? Que os professores universitários, como eu falei, também ensinem isso e criem um pouco um maior contato com o governo. Porque podemos assumir que o governo não está interessado, mas nosso papel é fazer que o governo se interesse. Essa é nossa obrigação, não? A gente vai para audiências na Câmara, no Senado, audiências dos estados, e alguns se interessam. Não? Então, é bom ter representantes da ciência dentro do Congresso. Por quê? Porque eles são os que ajudam a criar e implementar e reforçar essas políticas ambientais. Mas é extremamente importante isso junto com a ação de educação. O Márcio Leonardo diz que já estamos sentindo os efeitos danosos no clima e, mesmo assim, as pessoas não assumem atitudes mais concretas para cuidar do planeta. O que precisamos para melhorar essa questão? Intensificar a educação de base sobre o tema? Maior engajamento da mídia na divulgação dos efeitos? Políticas públicas em apoio ao consumo sustentável e práticas mais verdes? Na verdade, seriam todas essas situações, porque todas elas ajudam em algum grau, não? Uma situação que nós temos que evitar, que uma vez já experimentamos quando fomos para uma audiência na Comissão de Meio Ambiente da Câmara, é que nós apresentamos naquela época, depois do relatório de 2007, que levou o Prêmio Nobel
da Paz, do IPCC, apresentamos todos o que apresentamos aqui, extremos, evidências, elevação do nível do mar e todo. E aí, obviamente, deputados aplaudiram, não entenderam nada, mas aplaudiram. Mas aí alguém veio, seria interessante convidar a tal pessoa que fala sobre o outro lado da coisa. Qual outro lado da coisa? O negacionismo. Então, isto não é uma doença que você consulta 3, 4 médicos. Em teoria, os médicos vão dar a mesma resposta, mas tem sectores negacionistas, céticos, que estão interessados em não desenvolver essa agenda. E isso cria problema, porque se um congressista que não entende muito da parte ambiental pode ter assessores, mas escuta uma posição da ciência, mas escuta outra posição oposta de outros cientistas também, então é inacção. E inacção é o pior que pode acontecer. Então, falta isso. Falta essa percepção da população de que o clima está mudando, que o clima está virando mais extremo, que os desastres matam pessoas, que se a população escuta um alarme ou a Defesa Civil emite um alerta de evacuação por risco de deslizamento de terra, as pessoas sair de suas casas. Então falta um pouco essa percepção. Eu acho que é importante aqui é a população ter essa percepção. Se a população tem essa percepção, tem uma melhor capacidade de convencer os governos de ter essa percepção e de fazer algo. Como disse, falei, Brasil é um país que reage mais, não prevenção, é reação. E o ideal aqui é prevenção. O Carlos Villarraga pergunta qual a importância da educação filosófica para a sustentabilidade. Pensar que, como já falei, o planeta é nossa casa e que todos nós moramos juntos. E o que um faz, bem ou mal, vai ter impacto no que outro faz. Não? Ou seja, nós estamos morando de aluguel no planeta Terra. Nós temos que cuidar o planeta Terra, porque se a gente não cuida da realidade, se a gente desmata, ou se a gente construye sobre cidades que antes eram Mata Atlântica ou Cerrado, tudo isso, o planeta vai a devolver e 1000 vezes mais forte. Não? Então, pensar que o planeta Terra é um ser vivo, que nós estamos machucando o planeta e o planeta eventualmente vai se vingar. Mas eu acho que aqui o importante é tentar de ser o mais sustentável possível, de conservar os recursos naturais, florestas, água, de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, obviamente melhorar a agricultura, adaptação, basicamente. Então nós precisamos nos adaptar a essa nova realidade para não morrer. Talvez não alcancemos resiliência, mas talvez possamos nos adaptar para poder sobreviver. Mas se o aquecimento global continua subindo e ultrapassa os 4 graus a meados deste século, realmente não vai funcionar sustentabilidade nem adaptação. Por isso que vem a importância de acordos como o Acordo de Paris. E se não é seguido, podemos ter impactos como aqueles que já estamos experimentando agora. Porque, na verdade, não é só mudança climática, é mudança global. Porque o clima muda e tudo muda. Agricultura, saúde, energia, tudo muda, basicamente. Os extremos estão frequentes, mais visíveis. O Brasil tem que assumir um papel mais ativo, assumir essa liderança ambiental perdida nos recentes anos, não? E também tentar de que a ciência continue se desenvolvendo e que a ciência trabalhe muito bem com os governos e que a ciência de alto nível de universidades baixe um pouco para o ensino básico. E se os governos não tomam essa ação, é a sociedade que tem que assumir essas ações. Então, o tema é importante, não é o fim do mundo. Estamos sofrendo extremos, nós temos que nos adaptar caso que esses extremos piorem, mas o pior que podemos perder é a esperança. Não. E, em certa forma, o Acordo de Paris é talvez uma das soluções. Então, o Acordo de Paris precisa de opiniões, precisa de ciência, precisa de tomadores de decisão, precisa de governos que defendam a bandeira ambiental. E já está nas mãos da população decidir isso. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Nós tivemos a série A Crise Hídrica em São Paulo em 2001
aqueles que se lembrem que o custo de energia subiu e aquele que gastava menos energia pagava menos, ou seja, atacou o bolso das pessoas. Essa situação se repetiu em 2013 e 2014. O sea, quando tem uma grande crise, aí as pessoas reagem.